terceiro ano, professora Luísa, língua portuguesa. Faremos agora a correção das atividades das semanas 3 e 4 do Plano de Estudo Tutorado, volume 5. A primeira atividade pede que você observe a imagem e descreva o que lhe chama a atenção. Nós já fizemos um comentário acerca do texto quando falávamos das orientações, das discussões sobre as questões. Você vai dizer, a partir do seu entendimento, a partir da leitura do texto, que trabalha com linguagem verbal e não verbal, baseado nesse comando. Em acordo com a charge acima, os elementos visuais que incluem pessoas utilizando máscaras, uma senhora com a faixa da democracia, a frase e seu contexto de publicação, responda produzindo um texto a partir das questões propostas. Por que a senhora democracia está inserida no grupo de risco da Covid-19? O que significa ser desse grupo? Você vai produzir o seu texto como resposta. E aqui eu vou colocar uma sugestão, pode ser que você tenha feito com outras palavras. As pessoas idosas ou portadoras de alguns problemas de saúde são consideradas como pertencentes ao grupo de risco, mais suscetíveis a apresentarem quadros mais graves da doença, portanto, precisam ser protegidas. As máscaras representam essa forma de proteção, enquanto que a democracia, que apresenta-se com uma aparência cansada, vulnerável, está desprotegida e, diante do cenário atual da pandemia, também encontra-se ameaçada, não pelo Covid-19, mas pela ignorância de grande parte da população que desconhece o verdadeiro significado que esse termo comporta. Algumas expressões que aludem a um retorno da ditadura, intervenção militar, como soluções para os desentendimentos que ocorrem no âmbito das instituições representativas dos poderes executivo, legislativo e judiciário, comprovam a necessidade de se repensar não uma nova forma de regime, mas uma solução para que se efetive o Estado democrático pleno. Na charge abaixo, há uma forte crítica a um comportamento cotidiano da sociedade contemporânea. Qual é ela? Temos ali, mais uma vez, um texto que trabalha com linguagem verbal e não verbal, representando o momento relacionado à pandemia do Covid-19. Temos ali o vírus no meio, a expressão dele revela um certo desconforto. De um lado um puxa, do outro lado outro puxa, e ele diz assim: bem que me avisaram para ficar em casa. De um lado as pessoas que defendem a reabertura do comércio, do outro lado aqueles que defendem que deve continuar fechado, e em meio a essas discussões há aqueles que se encontram perdidos, sem saber o que fazer, e como o vírus ali seria melhor ficar em casa. Vamos então para uma sugestão de resposta. O chargista critica a discussão que ocorre acerca da real necessidade e viabilidade quanto à reabertura do comércio durante a pandemia. Enquanto alguns defendem que são necessárias restrições para evitar aglomerações até que se produza uma vacina, por outro lado, boa parte da população posiciona-se contrária, alegando os impactos econômicos negativos de tais medidas. No centro dessa discussão, alguns não sabem ao certo como agir. Próxima questão. Nós temos o texto que mostra ali o mapa geográfico do Brasil. Esse Brasil está com alguns curativos, com uma aparência bastante abatida, uma fisionomia de alguém descontente, digamos que até doente. Do outro lado, nós temos um representante do Banco Central
E o Brasil diz: e aí, está conseguindo enxergar qual vai ser o tamanho do meu PIB quando esta pandemia passar? E o Banco Central diz: estou tentando, estou tentando. A partir da leitura desse texto, representado pelos elementos visuais constantes da charge, onde vemos a representação do Brasil em forma de mapa geográfico, em diálogo com a personagem do Banco Central, gostaria que comentasse o que seria o PIB e quais elementos afetam o seu crescimento. Vamos então à sugestão de resposta. PIB é Produto Interno Bruto, representa a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma economia de um país durante um certo período. Portanto, o PIB ajuda a avaliar se a economia está crescendo e se o padrão de vida está melhorando. A diminuição do consumo, com o fechamento dos comércios, afeta diretamente o crescimento do PIB, uma vez que, se o consumo diminui, altera-se também a produção. As restrições das atividades comerciais, motivadas pela pandemia, impactam as atividades econômicas, refletindo diretamente no PIB. Temos uma tirinha. Nessa tirinha, o primeiro quadrinho apresenta duas crianças conversando e logo se percebe que o assunto é a pandemia. Mesmo que para a gente não seja tão perigoso, pode ser para outras pessoas. Estudos comprovam que em crianças os quadros não se agravam tanto quanto em pessoas idosas ou portadoras de algumas doenças. Segundo o quadrinho, já aparece a imagem do que seria um adulto, mais precisamente uma pessoa idosa ou doente. Temos contato com pessoas de saúde mais frágil. Precisamos ser responsáveis. No último quadrinho entra mais uma criança na história que vai dizer: não podemos ser transmissores de doença. Embora as crianças não apresentem sintomas graves, e de repente nem percebam que contraíram o vírus, elas podem sim transmitir a doença. Então a gente percebe ali um senso bem crítico, bem responsável das crianças ao dizer que precisam proteger as pessoas com quem tem contato, que estão mais suscetíveis a doenças e a quadros mais graves, agindo com responsabilidade, não sendo transmissores. Na tirinha, vemos que as crianças estão concentradas em evitar a propagação do vírus, sinalizando uma elevada consciência crítica. Qual grupo elas intentam proteger? Sobre o que são suas preocupações? Procure preparar seu texto baseado nas imagens, nos conhecimentos que você possui sobre a pandemia, sobre o contexto em que a tirinha está inserida e, claro, na sequência apresentada pelas frases. Sugestão de resposta. As crianças demonstram conhecimento e responsabilidade ao revelar preocupação em proteger as pessoas idosas da contaminação pelo coronavírus, considerando que podem apresentar quadros mais graves da doença e também pode levá-los à morte. Não desejam ser transmissores, pretendem tomar todas as medidas possíveis para evitar a propagação do vírus e a contaminação das pessoas com quem convivem. Mais uma questão, temos ali o que seria uma nave espacial e alguém diz: epa, acho que eles já foram invadidos por algum alienígena mais poderoso que nós. Essa fala é quando se depara com a Terra e há uma plaquinha dizendo: voos cancelados, fronteiras fechadas, bolsas desabam, dólar sobe, quarentena. Vamos de produção textual. A charge acima nos apresenta duas imagens e duas frases bem específicas acerca da invasão do planeta Terra por um visitante indesejado. Em qual momento e através de quais frases podemos afirmar que se trata do coronavírus? Como poderíamos nomear o visitante que está ao lado do planeta?
Se houvesse a possibilidade de caracterizar o novo visitante, qual seria esse perfil? Como seria sua proposta de visitante bem-vindo ao nosso planeta? Em que poderia nos ajudar? O que poderia nos ensinar? O que poderíamos trocar com esse visitante? Quais aprendizagens seriam possíveis? Solte sua imaginação e produza seu texto. Então, aqui, quando fala da imaginação, você pode pensar que você pode produzir um texto voltado para a ficção. Pense numa história, crie uma história, um conto, uma crônica, algo onde você possa expressar realmente toda a sua imaginação acerca desse momento pelo qual estamos passando, misturando ali elementos da ficção, como o alienígena. Pense e crie, você tem capacidade para fazer algo realmente extraordinário. Então, essa aqui é uma questão totalmente pessoal. Essas foram as nossas atividades das semanas 3 e 4 do Plano de Estudo Tutorado, volume 5. Até a nossa próxima aula.